consciência mítica versus experiência filosófica. Bom dia, esse dia, boa tarde, essa tarde, boa noite, essa noite. Meu nome é Pedro Russo. Consciência mítica e experiência filosófica são dois temas bastante importantes, mas antes nós precisamos entender o que é consciência. A consciência é a capacidade de pensar a realidade ao seu redor, ou seja, a partir da observação do que está ao meu redor, eu reflito sobre o meu próprio pensamento. Isso me dá a capacidade como ser humano de entender conceitos abstratos, associar símbolos a esses conceitos abstratos, entender a ideia de passado e futuro, entender que a morte é inevitável e também, por causa disso, fazer planos para o meu futuro. Muitas sociedades desenvolvem em grupo um tipo de consciência, só que isso surge naturalmente. Não é que você escolhe o seu tipo de consciência como indivíduo ou como uma sociedade. A partir da observação e daquilo que o seu grupo tem como premissas, você desenvolve o seu tipo de consciência, que pode ser mítica, filosófica e etc. A consciência mítica foi uma das primeiras formas de consciência que nossa sociedade desenvolveu. Ela se baseia em explicar a natureza por meio dos mitos. O mito é basicamente uma narrativa de caráter extremamente simbólico. Ela traz símbolos e conceitos abstratos para tentar explicar por meio de analogias como o mundo é, ou como o mundo deve ser, ou como ele virá a ser. A origem é um tema bastante importante no mundo, a origem do pensamento, do homem e etc. Existe uma racionalidade no mito. O mito não é uma coisa irracional por completo, só que ela é diferente da racionalidade filosófica, da racionalidade científica. É uma forma diferente de pensar no mundo que nem por isso é inválida. A personificação é bastante importante nos mitos. Muitas vezes você vai perceber que a chuva ou mesmo as marés, elas são caracterizadas como emoções de seres, de entidades. Um exemplo claro, por exemplo, é o Thor, deus do trovão, cuja ira causa as tempestades. A cosmogonia é um termo que aparece bastante relacionado à mitologia. A mitologia, na verdade, pode se incluir dentro da cosmogonia. A cosmogonia, do grego cosmos, ordem, e gonia, origem, é basicamente qualquer consciência que busque explicar a origem do homem, do pensamento, do mundo e etc. Então, outras formas de cosmogonia são a lenda e a própria religião. Como acontece no mito, a personificação tem bastante importante na cosmogonia. E a ideia de forças sobrenaturais também é. Ou seja, eu não controlo o mundo ao meu redor. Alguma coisa além do mundo que eu consigo ver, além do mundo físico da natureza, controla tudo que eu vejo. Sobrenatural não significa necessariamente bruxas, Deus, etc. É basicamente alguma coisa que está além do mundo natural, do mundo que eu consigo ver. Por muito tempo, a consciência mítica foi a melhor maneira que muitas sociedades encontraram para explicar a realidade. Até que em algumas delas surgiu o conceito de filosofia, ou experiência filosófica. Ela difere do mito e da consciência mítica, especialmente pela ideia de questionamento. A mitologia tem um conceito meio dogmático, o que é verdade é verdade. A filosofia vai pelo caminho contrário. Eu procuro entender qual é a verdade por meio de questionamentos daquilo que eu considerava verdade anteriormente, questionamentos das teorias que as outras pessoas fazem. Por isso mesmo, para alguma coisa ser considerada válida pela experiência filosófica, ela precisa passar por métodos. Esses métodos geralmente se baseiam em premissas, e premissas são basicamente pensamentos que eu desenvolvo a partir do contexto em que eu vivo, que vão me levar a uma conclusão lógica. E nesse momento existem vários tipos de argumentos lógicos que você pode desenvolver para alcançar essa conclusão. O filósofo Derneval Saviani define a filosofia como sendo radical, rigorosa e de conjunto. Vamos por partes. Radical significa da raiz em grego. Isso significa que a filosofia deve se basear em um questionamento profundo de todos os campos do pensar e do agir do ser humano e do ser não humano.
Ela deve ser rigorosa, novamente, porque ela tem que se basear em métodos. Não é qualquer coisa que é considerada válida pela filosofia. Ela tem que passar por conjuntos de métodos filosóficos considerados aceitos pela sociedade em que eu estou. E também ela deve ser uma coisa de conjunto, ou seja, ela não abrange um tema só, ela abrange tudo, e tudo mesmo, todos os campos do pensar e agir, todos os campos e disciplinas, a linguística, a poética, tudo isso deve ser abrangido pela filosofia, que deve relacioná-los todos para alcançar a verdade. Vamos falar rapidinho sobre as origens da filosofia, que alguns dizem que aconteceu na Grécia Antiga por volta do século V ou mesmo 8 a.C. Nesse contexto surgiu a tal democracia grega. A democracia significava que o governo da cidade, das polis, que eram as cidades gregas, era público. Todos os cidadãos, que na verdade eram os homens brancos, ricos, proprietários de terra, eles poderiam opinar no governo da cidade. Então existiam as ágoras, que eram praças públicas, em que a discussão pública era livre, para decidir o que se faria na sociedade naquela época. Por isso mesmo, a opinião era muito importante. Existia a ideia de isonomia e de isvigoria. Isonomia quer dizer que todos nós temos os mesmos direitos perante a lei. Por isso mesmo, segundo a isvigoria, todos temos o mesmo direito à opinião. O meu argumento como um fazendeiro é tão importante como o argumento dele como filósofo. E assim vai. Então a doxa, ou seja, a opinião, nos iguala. Todos estamos no mesmo nível. Esse contexto permitiu o desenvolvimento de uma valorização da argumentação e do questionamento das ideias. Afinal de contas, eu só vou conseguir convencer as pessoas daquilo que eu acredito se eu passar o meu próprio pensamento por uma argumentação, por algo que seja plausível e válido. A cosmologia, assim como a cosmogonia na mitologia, é um termo que aparece bastante associado à experiência filosófica. Em contraponto com a cosmogonia ela abandona essa ideia de controle de forças sobrenaturais. Para ela, tudo pode ser explicado a partir do mundo natural, também chamado de physis, de onde vem a palavra física. Eu então vou observar o mundo físico com os meus sentidos para tentar entendê-lo a partir dele mesmo. Por isso mesmo que alguns pré-socráticos, que nós vamos falar depois, eles diziam, por exemplo, que a água constitui tudo. A água é um elemento físico. É um elemento físico que eu estou usando para explicar a própria natureza que é ao redor. Eu não estou falando que existe um Deus que controla a água, um Deus que não está nesse mundo que eu vivo. É um argumento bastante diferente. Como a gente viu, a consciência mítica e a experiência filosófica são dois tipos de consciência que têm importantes diferenças. Aqui vamos sintetizar algumas delas. Primeiramente, a rigorosidade. Um mito geralmente surge a partir de uma sociedade de informação. Então, não se exige na mitologia uma argumentação rígida dos fatos. Já o pensamento filosófico tem que ser bem estruturado. Ele precisa de argumentos definidos pela comunidade científica. A narração. O mito, na maioria das vezes, é uma narrativa. Ele narra através de símbolos ou personagens a origem do mundo, do homem, do pensamento, etc. Já a filosofia pode até usar alegorias narrativas, vide, por exemplo, a famosa alegoria da caverna, só que deixa-se bem claro que aquilo não é uma narrativa literal, é uma metáfora que busca tornar mais fácil de entender aquilo que o filósofo quer dizer. A ideia de natureza, sobrenatureza, no mito, as forças sobrenaturais são um foco. Elas explicam simbolicamente a origem do mundo, a origem da realidade. Já a filosofia rejeita esse contato com o sobrenatural, com a origem divina. O mundo natural, a physis, deve ser explicada a partir dela mesma. A ideia da questionabilidade. Um mito tem um caráter, de certa forma, dogmático. A verdade já é dada, aquilo aconteceu e ponto. Já na filosofia, nada está determinado. Problematizando-se a sociedade e a realidade, ou seja, tornando elas foco de um problema a ser resolvido, o filósofo busca, em conjunto com o resto da sociedade, entender a verdade. Nada está definido.
O que o filósofo disse hoje pode ser questionado e debatido amanhã e quem sabe rejeitado, né? A ideia da personificação também está um pouco relacionada com a ideia de narração, porque sendo o mito uma narrativa, então os seus personagens são entes sobrenaturais que atuam e têm características humanas. A ira, a tristeza, a raiva, a vingança, o amor. Já na filosofia, geralmente atribui-se à verdade entes naturais, da própria physis. E esses entes geralmente não têm emoções humanas. Por outro lado, a mitologia e a filosofia nem sempre são antagônicas. Muitas vezes, especialmente na mitologia clássica grega, existiam semelhanças e até complementaridades. Aqui tem um exemplo simples, que é a teogonia de Hesíodo, que é o que significa a origem dos deuses, e a ideia dos pré-socráticos no início do desenvolvimento da filosofia. Hesíodo disse que Gaia, ou seja, a Mãe Terra, gerou sozinha, a partir da segregação, o céu, Urano, e o mar, o oceano. Estes, junto com Gaia, geraram os deuses e os titãs. Os pré-socráticos falavam de uma coisa bastante parecida. A partir de um estado inicial, se separaram os pares opostos, quente e frio, úmido e seco, e esses pares geraram tudo que existe no mundo natural. Então a ideia de segregação e união estão presentes nos dois casos. Isso prova que a filosofia e a mitologia não são necessariamente coisas completamente antagônicas, como alguns estudantes costumam entender. Bom, gente, essa foi a videoaula de hoje. Meu nome é Pedro Luz. Mais informações sobre esse tema vão estar numa apresentação que eu vou deixar no link aqui embaixo. E também qualquer outra dúvida sobre esse tema, ou mesmo sobre outros temas que a gente faça no vídeo futuro, vocês digam aqui nos comentários, beleza? Então é isso. Fui!